Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. Se você quer expandir o seu pensamento em relação ao pensamento calvinista, sair daquele reducionismo de eleição e predestinação, vem comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui, Calvino e o Comércio, os principais aspectos financeiros, comerciais e econômicos do ensinamento reformado, aplicados aos mercados e decisões da modernidade, de David Hall e Matthew Burton. Calvino figura aí como uma das maiores influências que se tem no Ocidente. Isso não é muito reconhecido, né? Fato é, fora dos círculos calvinistas, o pensamento de Calvino, a influência de Calvino, é tido até mesmo com uma certa suspeita, né, e tal. Muitos que beberam dessa fonte não gostam muito de dizer que beberam dessa fonte, mas é inegável toda a contribuição daquilo que Calvino pensava e escrevia, da maneira como ele interpretava a Escritura Sagrada nas questões práticas da vida. É inegável como que isso influenciou a economia, influenciou cultura, influenciou sociologia, influenciou diversas questões, educação principalmente, influenciou muita coisa. E, sobretudo, o trabalho daqueles que vieram depois, né, os que os autores vão chamar aqui de filhos de Calvino. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre esse livro que me chamou muita atenção, o livro da cultura cristã, porque vem de uma série, né? Calvino e a cultura, Calvino em praça pública, Calvino e o comércio e tal. Uma série de livros tentando trazer, então, mostrar esse aspecto dessa influência, desse pensamento desse grande reformador que foi João Calvino, reformador nos mais amplos significados aí do termo. O que nós temos aqui nesse livro? Os autores começam aqui estruturando aquilo que eles vão apresentar, e quando você lê Calvino e o Comércio, não pense apenas em relações comerciais no sentido de comprar e vender, no sentido de um mercado formal. Eles falam disso também, obviamente, mas comércio aqui está mais relacionado com todas as relações humanas que envolvem dinheiro, envolvem lucro, envolvem posses e tudo mais. Então eles falam sobre o relacionamento de patrão e empregado, eles falam relacionamento na comunidade cristã, família, falam sobre pobreza, auxílio à pobreza, filantropia, enfim, diversas coisas nessas áreas. E eles começam então estruturando o que eles vão mostrar, a exposição que eles vão fazer, naqueles pilares fundamentais de se entender a fé cristã, de se entender a teologia bíblica, que é criação, queda e redenção. Só que mostrando isso dentro dessas relações que eu já falei aqui. Então, por exemplo, na primeira parte aqui, a parte sobre o Criador, eles vão se preocupar em mostrar que o homem ele é criatura. Ele é fruto dessa mente criativa de Deus e dessa vontade soberana de Deus. E Deus, quando cria então esse homem, de acordo com essa sua vontade criativa e soberana, ele cria esse homem, coloca ele no jardim e supre todas as necessidades que esse homem tem. Então, tá muito claro que ali no Éden, nesse contexto de criação, o homem não tinha necessidade de nada, ele não passava necessidade de nada, e ele não precisava também entrar nessa questão de escambo, nessa questão comercial, vamos dizer assim, porque Deus provia tudo que ele necessitava, tudo vinha então dessa benévola providência divina. E aí ele vai mostrar nesse ponto, então, a responsabilidade do homem, como sendo aquele que tinha o domínio da criação, a mordomia ali no Éden. Ele vai mostrar, por exemplo, o equilíbrio que havia ali no Éden, no sentido da vocação do homem como sendo o trabalho, né? O trabalho era a sua vocação original ali no Éden e tudo mais. Fala também do descanso ali no Éden, porque se tinha trabalho, pressuposto a questão do descanso também, o Shabat, né? Que começa na própria criação divina. E aí eles vão mostrar, então, baseado nesse contexto, que ter riquezas, então, não é uma coisa ruim, porque é Deus que proporciona, é Deus que concede essas riquezas, tendo Adão como exemplo. Aí
passa para o capítulo 2, ele vai falar da queda. E ele vai mostrar então que a queda, ela é um rompimento das relações entre o homem e Deus e entre o homem e os seus iguais. E isso então traz o que a gente conhece na teologia como depravação total. E ainda nesse fio do trabalho, como sendo vocação de Deus para o homem, eles vão mostrar que a queda, ela entra então exatamente nesse meio, ela vai afetar exatamente essa vocação do homem. E aí é necessário então que se desenvolva uma ética do trabalho, porque eles vão mostrar que nessas relações de trabalho, nessas relações comerciais, nessas interações comerciais que se tem entre os seres humanos, por causa da depravação total, precisa-se então de regras, precisa-se então de leis, precisa-se então de pesos e contrapesos, como por exemplo, coisas básicas aqui do dia a dia, falar sobre pagamento adiantado, vai falar sobre o pagamento como sendo recompensa do esforço, eles vão falar sobre questões, por exemplo, relacionadas a como gerir uma empresa e no sentido de recompensa, né? Se você coloca todo mundo no mesmo patamar, com os mesmos salários, as mesmas remunerações, você acaba por minar a criatividade e a potencialidade daqueles que receberam aí dons, dádivas de Deus, que se fossem bem, então, impulsionados, bem remunerados, se fossem bem instigados, incentivados, né, por uma melhor remuneração, produziriam mais e criariam mais coisas. Então eles vão entrar nessa questão dessa ética. E, consequentemente, eles vão passar para a próxima parte, que é para mostrar, então, que o homem, por natureza, ele não é socialista. Não tem como ser socialista, porque esse pensamento igualitário, dessa remuneração igualitária e tal, ele acaba nivelando tudo por baixo e acaba tirando, então, esse incentivo para que coisas sejam produzidas, para que investimentos, mesmo dentro da área da criatividade, possam ser, enfim, levados adiante e tudo mais. E aí passam para analisar o papel da riqueza, mesmo dentro dessa estrutura da queda, para mostrar que a riqueza ainda assim não é uma coisa ruim, e para mostrar que a riqueza não é um fim em si mesmo, mas é uma maneira que Deus utiliza para própria ajuda aos necessitados e para que aqueles que recebem bens, eles possam exercer então a sua generosidade, eles possam exercer então a sua gratidão àquilo que Deus lhes concedeu, passando isso adiante, para que eles possam exercer também aquela regra áurea, né? Não fazer ao próximo aquilo que você não quer que faça a si mesmo. Então, se você enxerga o seu próximo numa situação de necessidade, você tem condições de ajudá-lo, você foi presenteado por Deus com muitas posses, fazer isso, então, é agir como os outros da maneira que você gostaria que agisse com você, é amor ao próximo, é amor a Deus e tudo mais. E é interessante nesse ponto porque eles mostram, por exemplo, eles citam alguns exemplos bíblicos ali para mostrar como que a riqueza é uma dádiva, se ela for se ela não for vista como um fim em si mesmo, se ela for administrada pensando nesse bem maior. É onde eles vão citar, por exemplo, o caso de Boaz lá no livro de Ruth. E a argumentação deles ao citar Boaz é o seguinte: se Boaz não fosse um homem rico, não fosse um homem de posses, ele não teria condições de ser o redentor ali de Noemi. Não teria se casado com Ruth, e o que teria sido daquela família, né? Que a gente sabe muito bem ali que entrou na linhagem do Senhor Jesus Cristo, né? O filho deles foi avô de Davi, e Davi está nessa genealogia de Jesus diretamente. Então ele cita isso para mostrar que esse homem, fazendo bom uso das suas posses, da sua riqueza, acabou ajudando, contribuindo, enfim, com um propósito maior. Vai citar também Barnabé lá no Novo Testamento, que era de linhagem sacerdotal, que tinha posses e que naquele movimento crescente ali, nascente da igreja, ele vende as posses que tem, doa o dinheiro ali para os outros, para contribuir. Cita como contraste da atitude de Barnabé a atitude de Ananias e Safira, né, e tal. Enfim, muito legal. No próximo capítulo, que é o terceiro, que fala sobre redenção, eles começam falando sobre liberdade cristã. E é interessante isso daqui porque eles mostram que essa
essa filantropia, essa ajuda, essa boa administração do que se tem, ela encaixa nessa questão de liberdade cristã. Depois vamos falar sobre Calvino contra o orgulho e a ignorância, mostrando que não condiz com o pensamento calvinista, então, baseado nos escritos de Calvino, o orgulho por se ter posses e tudo mais, né? Depois vão passar a mostrar o pensamento de Calvino sobre a questão de administração e propriedade privada, mostrando que Calvino entendia que a Escritura Sagrada fala sobre propriedade privada. E só um parênteses aqui, tudo isso que eu falei, tudo isso que eu estou falando, é baseado nas ideias que se extrai do pensamento de Calvino, da contribuição de Calvino, da teologia de Calvino, essa questão de criação, queda, enfim, tudo isso é extraído dos fragmentos, dos textos que se tem do que Calvino falou sobre isso. Vai falar sobre o pensamento de Calvino em relação à obra de caridade e à lei, a questões de investimento a longo prazo, né? Sobre o pensamento, vamos falar também sobre o pensamento de Calvino em relação a juros, se é bíblico ou não, se pode se praticar juros ou não, e eles vão mostrar sim que se pode, citando as interpretações que Calvino tinha lá do texto de Êxodo, né? E mostrando que se uma pessoa tem condições de pagar juros, uma vez que ela é beneficiada pelo empréstimo que ela recebe, não pagar juros seria então uma violação ao bem e à propriedade do outro que se dispôs daquele capital para emprestar, para beneficiar a pessoa. Então eles vão trabalhar essa questão. Depois, no 4º capítulo, é um capítulo onde eles vão falar sobre filantropia. E aqui é interessante, porque eles começam mostrando que existe uma certa progressividade nessa filantropia. Uma progressividade que começa em casa, passa para os parentes próximos, passa para os amigos, passa, né, o círculo social da igreja ali, até chegar nos de fora. Então, numa questão de prioridades, aqueles que estão mais próximos no sentido afetivo, obviamente familiar, em primeiro lugar, e depois no sentido afetivo, eles teriam, então, a prioridade nesse alcance dessa filantropia e dessa ajuda. Ele vai falar aqui, por exemplo, sobre as corretas definições de pobreza, como Calvino entendia a pobreza, como Calvino trabalhava essa questão de pobreza, as contribuições do pensamento calvinista sobre pobreza dentro daquilo que foi praticado ali em Genebra, muito interessante. Depois vamos falar sobre santificação e serviço, e nesse capítulo sobre santificação e serviço, o foco deles aqui é falar sobre trabalho. Eles vão falar sobre trabalho. Vamos falar sobre o trabalho que dignifica, sobre o trabalho que santifica, sobre o trabalho como dádiva de Deus. A consequência da queda nessa relação de trabalho é a fadiga, né? Preguiça, vamos falar contra a preguiça, citando aquele texto clássico de Paulo, né? Aquele que não trabalha, que também não coma. Tudo bem que a questão ali não era uma preguiça em si, mas eles citam isso como base para traçar aqui a ideia de Calvino em relação a isso. Vamos falar sobre o Shabat, nessa estrutura pós-queda, né? E como que o Shabat ele é uma dádiva de Deus e ele deve sim ser exercido. Vão citar exemplos aqui de empresários, por exemplo, dos Estados Unidos que praticam o Shabat estritamente e que, ao contrário do que muita gente com uma mente muito materialista pensa, ao invés dos lucros serem reduzidos, na realidade eles são aumentados, porque, enfim, envolve toda a questão, né, de psicologia trabalhista, no sentido de como que os empregados lidam com isso, né, e produzem mais por terem eu não vou dizer regalia, por ter esse direito, né, sendo preservado. E fecham com o 6º capítulo falando sobre escatologia, e é interessante porque nessa parte que eles fecham aqui falando sobre escatologia, a ideia aqui é mostrar exatamente que essas ideologias que tentam trazer uma certa solução para o problema da pobreza, para o problema das desigualdades sociais aqui para esse mundo, elas são utopias, né?
porque a própria Escritura não promete isso em lugar nenhum, mas a Escritura, ela incentiva a que se trabalhe essa questão fraterna, essa questão de amor ao próximo, essa questão de caridade, né, e tudo mais. E é bem interessante. Os autores fazem muito contraponto aqui entre o pensamento de Calvino e o pensamento de Karl Marx. Vão citar Max Weber como alguém que em alguns pontos interpretou corretamente o pensamento calvinista, mas em outros pontos, e na maioria deles, distorceu bastante o ideário calvinista relacionado a essas questões de capitalismo e tudo mais. Muito bom, um livro que, como eu estou dizendo, ele ajuda a mostrar que calvinismo não é só então eleição, predestinação, essas coisas, mas está muito ligado com essa ideia da teologia prática, de exercer no dia a dia o seu cristianismo, de ser cristão em todas as áreas da sua vida, extra muros da igreja e tudo mais. Muito legal, fica a dica. Então, Calvino e o Comércio, David Hall, Matthew Burton, da editora Cultura Cristã. Como sempre, o link vai estar na descrição do vídeo. Você comprando por esse link, você contribui com o nosso trabalho. E não esquece, né? Aquela conversa de sempre. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para a gente continuar trazendo esses vídeos aqui para vocês. Compartilhem o vídeo aí com seus amigos, curtam, comentem aí para ajudar a melhorar o nosso engajamento, para que a gente continue, enfim, crescendo, aquela coisa toda que vocês sabem, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.